é fato, né, que nenhum governo nunca teve prioridade, né, com a pauta indígena. Historicamente, todos os governos, né, adotam um plano de crescimento econômico, desenvolvimento nacional, que tem como base a negação do direito territorial, porque a terra é sempre um objeto ali de interesse, né? Eles teve como base o extermínio de povos, e ainda hoje a gente é visto como um empecilho, né? Como é falado, já foi falado várias vezes pelo próprio representante de governo. A diferença do governo Bolsonaro é que nós temos hoje um inimigo declarado. E a incitação ao ódio, à violência, aos ataques, né, hoje faz parte da agenda oficial desse governo. Então, para nós, é você já ter ali institucionalizado o genocídio dos povos indígenas. Ele declara abertamente que não vai demarcar terras indígenas, e isso respalda muito essas práticas de forças contrárias, né, aos direitos indígenas. Então, esse discurso dele tem incitado muito os conflitos e na prática, né, esses conflitos têm aumentado mais de 200%, né, no ano de 2019. Os ataques, as invasões, os assassinatos, né, já aumentaram assim, desastrosamente em relação ao mesmo período do ano passado. O desmonte das políticas e o enfraquecimento desses órgãos, né, de controle e monitoramento, como a FUNAI, ICMBio e IBAMA, é o que tem ocasionado, né, o aumento das queimadas, por exemplo. Esse ano todo mundo viu a Amazônia incendiada, né? Todo mundo se preocupou, mostrou solidariedade, né? Só que é um reflexo, né, do desmonte dessa política. Em relação ao ano passado, já houve um aumento de 90% das queimadas no Brasil, né? O meu território indígena Araribóia é um do que voltou a queimar. É um território que tem presença de povo isolado, o Aguajá está lá, e o povo está totalmente vulnerável, né? Era vulnerável já à exploração ilegal da madeira, e agora o aumento dos incêndios também tem ameaçado muito a vida desses povos. E assim como tem a Aguajá no estado do Maranhão, território indígena, né, Araribóia, e tem algumas outras terras que tem também esse povo, né, que está em isolamento voluntário, que nega algum contato, qualquer tipo de contato com a sociedade. Tem hoje constatado 114 grupos de povos que vivem nessa situação, né, sem nenhum contato com a sociedade, na Amazônia brasileira. Esse povo hoje, né, esses povos estão considerados como um dos mais vulneráveis do mundo, por conta dessa pressão do desmatamento, né, das queimadas e dos minérios, né? Então, não há dúvidas de que esse desmonte, né, dos órgãos e das políticas ambientais tem aumentado as queimadas, tem aumentado o desmatamento, né, e tem negado os direitos territoriais. E para nós, quando nega o direito territorial, né, é negar o direito à nossa existência, né, é negar a nossa identidade. Então a gente fala muito do genocídio em curso, a gente fala muito da violência, essa violência que é provocada pela bala, né, por conflitos físicos. Esse é o genocídio, mas ele pratica também o etnocídio quando tira o direito ao território, que é para nós o direito de viver a nossa cultura, o nosso modo de vida, né? E pratica também o ecocídio quando não pune empresas, por exemplo, que contaminam as águas, né, que contaminam os rios, como aconteceu no caso de Mariana, no caso de Brumadinho, que o rio segue contaminado, né, e ao invés de se adotar penalidade para essas empresas, se adota decisões para que essas empresas retomem, né, o seu trabalho, né, a sua exploração. Então, assim, é um governo
bem perigoso. O governo Bolsonaro é um governo perigoso, é uma ameaça, né, aos povos indígenas. Ele diz abertamente que esses povos precisam ser integrados à sociedade, que viver no território indígena é viver como animais em zoológicos. Isso, assim, para nós é uma afronta, porque o que ele tem que entender e respeitar são os diversos modos de vida, né, as diversas culturas. E isso realmente, nesse momento, está ameaçado, né, por essa tentativa e intenção desse governo de adotar essa estratégia, né, de negar essa diversidade e integrá-los todos a um padrão único de sociedade, a um padrão único de produção. O agronegócio é uma atividade agrícola que precisa, né, dar um basta, que precisa ser mudada, né? Então, hoje, o modelo econômico tem como base a expansão agrícola, a extração de minérios, a exploração de madeira, né? O agronegócio tem saído na frente como esse grande vetor do desmatamento, né? Que provoca esse aumento do desmatamento. E eles tentam vender a ideia de que o agronegócio é que coloca a comida na mesa do brasileiro, né? Que é uma grande inverdade, né? Comprovadamente, os dados da FAO, né? Das Nações Unidas, sobre a soberania alimentar, já mostraram, né? Continuam mostrando que quem coloca a comida na mesa do brasileiro é a agricultura familiar. Mesmo hoje com o menor número de terras destinadas, né, a esse setor. O agronegócio expande cada vez mais, né, as monoculturas, e essas monoculturas, elas não ficam no Brasil, elas são produzidas para importar, para exportar, né, a soja, que ninguém come soja no Brasil, né? A soja vai toda exportada para fazer ração de boi, de porco, de frango e até de salmão, como é no caso da Noruega, que importa soja brasileira para fazer ração para o peixe, né? Para o salmão. Então, até mesmo quando se diz que vai comer salmão para poder tá comendo de forma sustentável, né? Não é mais uma verdade, né? O salmão está provocando essa destruição também, essa exploração de territórios no Brasil, né? Então, o agronegócio, com base nesses produtos, soja, cana-de-açúcar, eucalipto, né? E, assim, as monoculturas como um todo, eles reduzem 25% a produção de outros grãos, como o arroz, feijão, a batata, né? A mandioca, que é os grãos que a gente come, né? Que é a comida que realmente o brasileiro come. Então, o agronegócio ele está impedindo a agricultura familiar de produzir, de fato, a alimentação para a população. Então, o agronegócio hoje impacta na soberania alimentar da população, no meio ambiente, quando se faz, quando se levantam dados do que provoca mudanças climáticas. Quando fala do mundo, são combustíveis fósseis, né? É o petróleo. Mas quando você faz o recorte Brasil, o que provoca, o que emite, né, os gases de efeito estufa, né, o gás carbônico, é o desmatamento, as queimadas e a degradação ambiental provocada pelas pastagens, né? Então, o agronegócio tem total, né, impacto em relação a esse aumento das mudanças climáticas, né? E tem um grande impacto também na cultura, né? Na cultura dos povos indígenas, da população, dos extrativistas, né, dos ribeirinhos, porque acabam sempre expulsando, né, o povo do seu lugar de origem e vai cada vez mais, né, introduzindo novas relações que acabam impactando, né, na cultura. Sem contar no
no veneno, né? No veneno que é colocado nessa produção. E mesmo quem não come o produto, né, desse que eles estão utilizando veneno, as pessoas são impactadas, sabe, drasticamente pela forma como eles aplicam esse agrotóxico. A exemplo do Mato Grosso do Sul, que muitas crianças hoje ainda morrem no ventre da mãe, né, com a contaminação de agrotóxico. Isso, inclusive, em comunidades indígenas? Em comunidades indígenas. No Mato Grosso do Sul, eles jogam o veneno, né, nas suas lavouras de avião, sai jogando o avião e esse vento leva esse veneno para todos os lugares. Então, muitos casos já comprovados no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso também, né, de mães grávidas, né, que abortam, que perdem seus filhos, que já nascem com algum problema, causados, né, pelo agrotóxico que é inalado, né? Então, o agronegócio realmente hoje é uma praga, né? Uma verdadeira praga, não só para nós indígenas, mas para o mundo inteiro, né? Sem contar no quanto da água que ele suga para poder se irrigar, né? Enquanto está irrigando ali o eucalipto, por exemplo, está se secando um rio que garante, né, ali as nascentes, a cultura, né, e o alimento, a vida de muita gente. Olha, nesse momento, qualquer negócio com o Brasil é perigoso, né? Nesse momento, qualquer negócio, né, qualquer acordo comercial com o Brasil é certeza do aumento do desmatamento, é certeza da negação dos direitos territoriais dos povos indígenas, é certeza, né, do aumento das queimadas e da destruição de todos os ecossistemas. Porque o interesse do governo Bolsonaro é exatamente aumentar a exploração. Recentemente, em uma das suas visitas internacional, ele disse claramente, mesmo depois das queimadas, mesmo depois desses incêndios, ele afirmou que não vai abrir mão de explorar a Amazônia. Então, qualquer país hoje que tenha preocupação com a sustentabilidade, né, com os direitos humanos, se mantém relações com o Brasil, é contraditório, né? É controvérsia. Essa campanha que a gente está trazendo agora aqui na Europa, né, a campanha Sangue Indígena, Nenhuma Gota a Mais, é para dizer isso, né? É preciso dar um basta nesse sangue indígena que está sendo derramado e que está irrigando esses produtos que chegam aqui. Que muitos dos alimentos que a pessoa come aqui, né, ou que alimenta o porco, o gado, o seu cachorro, né, é regado a sangue indígena. Então, a população, né, tem responsabilidade sobre isso, as empresas têm responsabilidade sobre isso, os governos têm responsabilidade sobre isso. E essa assinatura do acordo com o Mercosul vai pressionar ainda mais a exploração desses territórios. E o aumento dessa exploração dos territórios, para nós, né, é a certeza também de que nós seremos, né, os mais impactados, porque essas terras estão sendo negociadas, né, para essa exploração das empresas. Então, a Europa tem sim muito a ver com todo com toda essa destruição que está acontecendo no Brasil, né, e se mantém essas relações é porque realmente não está preocupado, né, em direitos humanos ou preservação do meio ambiente, né? Está preocupado realmente só com seus lucros e com suas empresas. O que a gente vem falando, né, agora que nesse momento, para se manter relações comerciais com o Brasil, é importante se adotar condicionantes, né, condicionantes para respeitar os direitos humanos, os direitos ambientais e demarcar os territórios indígenas. E aí, esse apoio à criação de leis, né, também é reforçada por nós. Alguns países estão começando, né, e nós estamos também falando com parlamentares
e com a população, né, para poder ajudar a população para pressionar os parlamentares, né? Claro, e os parlamentares para criar essas leis que garantam a rastreabilidade desses produtos e que possam também punir as empresas que não respeitar esses direitos, né? As empresas têm que ser penalizadas. Enquanto não tiver sanções para essas empresas, elas vão seguir, né, dizendo que está adquirindo produtos sustentáveis, mas sem se importar a origem, sem se importar de lugar que ela venha, né? E o Acordo do Mercosul, ele fala, né, menciona direitos humanos, direitos do meio ambiente, né, e até direitos indígenas, mas não há nenhuma cláusula ali que possa punir, né, essas empresas que não cumprir, né, que não respeitar esses direitos. Então, nada garante que eles vão manter isso, né? Que eles vão respeitar isso. Porque se não tem nenhuma penalidade para eles, vai ficar muito fácil, né? Então, é muito importante que a população possa, né, acompanhar, cobrar, pressionar, né, abordar os parlamentares, conversar, orientar também, que é importante criar essas leis, né? Essas leis que considerem toda a cadeia produtiva, né, e que possa também garantir essa penalidade. É bem preocupante, porque a gente não sente esse comprometimento, né, essa consciência desses representantes de que é preciso mudar, sabe? Então, assim, acho que é um longo caminho ainda de conscientização, né, que embora hoje o mundo já apresenta sinais, né, a Terra já apresenta sinais que não suporta mais esse modelo econômico com base na exploração predatória, né, mas assim, poucas das pessoas entendem, né, que esse modelo ele não se sustenta, né, por muito mais tempo. E nós estamos trazendo a mensagem, estamos falando, estamos buscando aliados, né, articulações para garantir a continuidade desse diálogo, né? Acho que eles agem muitas das vezes na ignorância, né? Mas muitas das vezes é ação consciente. É fundamental, né? As mulheres têm participado de muitas frentes de lutas, né? Um exemplo concreto é que no Brasil a gente realizou esse ano a primeira marcha das mulheres indígenas, né? E as mulheres vieram para a rua, né, com esse levante para mostrar que a gente não vai concordar, não vai aceitar nenhuma lei nem injusta que venha violar direitos, que venha destruir nosso território, destruir a nossa vida, né? Então, as mulheres têm assumido várias frentes, né, de luta em defesa do território, em defesa da vida e em defesa também de governos que possam, né, ser respeitosos e considerar essa diversidade, né? No Brasil, as mulheres puxaram uma bandeira importante quando foi o Fora Cunha, né? As mulheres lideraram um processo bem forte, né? No ano passado, com a eleição de Bolsonaro, as mulheres, né, puxaram as grandes marchas, mobilizações com o Ele Não, o mundo inteiro aderiu, né? E a gente segue, né, na luta junto, mulheres indígenas, fazendo esse chamado para todas as mulheres do mundo para uma ação global no dia 7 de dezembro de 2019 em defesa do clima, né? Então, nós estamos sim num momento bem especial e se o século XXI é de muita coisa, é também o século das mulheres.